5 de fevereiro de 2025. Nesta quarta-feira da quarta semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de Santa Águeda, Virgem e Mártir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Quarta-feira, louvado seja Deus, nos encontrarmos virtualmente para refletirmos a vida dos santos, como também ouvirmos a palavra de Deus e refletir sobre ela. A palavra de Deus nos edifica, nos faz amadurecer, a palavra de Deus às vezes nos denuncia, nos prensa na parede, mas também a palavra de Deus às vezes nos consola, nos acalenta, nos acaricia. Louvado seja Deus, sinta-se bem acolhido e nós vamos refletir, antes de refletir a palavra de Deus, refletir um pouquinho sobre a vida de Santa Águeda. É muito importante que nós saibamos que Santa Águeda também é chamada de Santa Ágata, né? É a mesma santa, só um nome que modifica um pouquinho, né? Foi uma virgem e uma mártir do século III, né? Mesmo diante das dores, das humilhações, Santa Águeda foi firme, como todos os mártires da igreja, em escolher como seu único esposo Jesus Cristo, né? Então, como acabei de dizer, Santa Águeda viveu no século III, era uma família muito conhecida, né? Lá na ilha de Sicília, na Catânia. Eu não sei se vocês sabem, mas a Sicília, hoje, no mapa contemporâneo, é uma ilha que está abaixo da bota que constitui a Itália, né? Se você olhar no mapa, a Itália ela parece no mapa uma bota, né? E abaixo, né, do salto da bota tem uma ilha que se chama Sicília, que hoje pertence à Itália. E Santa Águeda viveu nessa ilha, né? Numa cidade que se chamava Catânia, né? Desde jovenzinha, ela discerniu um chamado a Deus, consagrando a sua virgindade ao Senhor, né? Desde jovenzinha percebeu que Cristo a chamava para as águas mais profundas, como nos diz a palavra, né? E ela se entregou, consagrou a sua virgindade a Deus, né? A seu único esposo Jesus Cristo, colocou na cabeça isso com muita convicção, com muita serenidade. E ela pôde viver o evangelho de Jesus naquele tempo com uma grande radicalidade, né? Foi perseguida, evidentemente. Nós temos que nos lembrar que no século III o cristianismo ainda não era a religião oficial do Império Romano, né? Então é um tempo ainda que os imperadores perseguiam cristãos, né? Para a cultura romana, os cristãos eram uma seita que estava crescendo e que era considerado como um câncer na sociedade do Ocidente. Então era considerado um câncer o cristianismo. Então os imperadores desses séculos primeiros, eles mandavam matar cristãos a sangue frio. Nós temos que extirpar essa seita cristã. Tem que deixar de existir. E é nessa época que viveu essa santa, como também as outras mártires, né? Que nós conhecemos, Santa Luzia, São Lourenço, Santa Luzia, Santa Cecília, né? Enfim. Então, Santa Águeda, ela se destaca exatamente pela sua convicção, pela sua retidão, pela sua perseverança naquilo que ela enxergou como ideal. Um grande exemplo para nós, sabe, minha gente? Às vezes a gente coloca algumas metas na vida da gente, não é verdade? E a gente até começa bem, né? A gente até começa bem. Mas quantas vezes a gente fracassa, a gente desiste daquilo que a gente colocou como ideal ou como objetivo? É verdade. Olha, hoje é dia 5 de fevereiro, né? É o segundo mês do ano. Lá no 31 de dezembro de 2024, todo mundo fez os seus propósitos para esse ano, né?
Será que a gente está ainda perseverantes naquilo que a gente colocou como meta? Ou passou um mês e a gente já desistiu, a gente já pisou fora do esquema? E para a gente refletir um pouquinho também, né? E a gente vê a imagem de uma santa que foi até o fim fiel a Deus, né? E ela chegou a enfrentar o imperador Décio. Nós vemos nessa época da perseguição, tem vários imperadores que foram horríveis, né? O imperador Trajano, Nero, né? Diocleciano, e tem também Décio, né? Santa Águida foi morta sobre o governo do imperador Décio nessa época, né? Por quê? Porque queriam arrumá-la para um certo homem, um certo jovem, e ela se recusou. Por quê? Porque ela decidiu que ela ia consagrar sua virgindade a Deus, a Jesus Cristo, como seu único esposo, Jesus Cristo, né? E esse jovem acabou por denunciá-la ao império. Lembrando que é crime ser cristão nessa época. Olha que situação complicada, né? Acabou denunciando. É claro que eles são bastante tolerantes, né? Entre aspas. Entregaram Santa Águida para o convívio de uma prostituta, para que a prostituta conseguisse pervertê-la. E ela não conseguiu perverter Santa Águida. Santa Águida tinha convicção, sabe? Mais um ensinamento para nós, esse segundo ensinamento. Nós que muitas vezes fracassamos por tão pouco, né? As promessas, as seduções do mundo. Não estou falando de uma pessoa ou de outra, não. Todos nós. Não é verdade, minha gente? Né? Sabe, às vezes a gente está bem assim e daqui a pouco vem uma provocação. Isso vale para todas as dimensões da vida humana. Não é só questões sexuais ou afetivas, não. O dinheiro, o poder, até mesmo a questão de, vamos dizer assim, de simpatia, né? De empatia com o próximo, né? Parece que tudo está bem e quando surge uma situação que nos tira de nós mesmos, não é? E o demônio trabalha desse jeito mesmo, para provocar, para nos tirar de Deus, para nos tirar a paz. Acontece ou não acontece? Acontece, é lógico que acontece. Foi o que colocaram diante de Santa Águida, essas provocações. Mas ela, como uma pessoa que tinha grande intimidade com Jesus, nosso Senhor, ela resistiu até o fim, né? E chega a ponto deles perguntarem para ela, né? Águida, né? O que você escolheu? Viver? O que você escolheu para sua salvação? E ela diz claramente: a minha salvação é meu Senhor Jesus Cristo, né? Por isso que ela foi entregue, foi condenada à morte e foi morta. Foi martirizada, me parece que no ano de 254 depois de Cristo, ainda no século III, né? Então, aprendamos com esse exemplo tão brilhante. Aliás, a gente, nessa fase de perseguições, nós temos vários, como eu já disse de antemão, temos vários mártires, né? Então, um grande aprendizado para nós, minha gente, que vivemos num mundo cheio de provocações e nem sempre nós resistimos. É ou não é? Muito bem, queridos. Nós vamos refletir nesta manhã desta quarta-feira, hoje dia de Santa Águida, a leitura primeira que a igreja nos propõe, que é o texto da carta aos Hebreus, o capítulo 12, versículos do 4 ao 7 e do 11 ao 15. Irmãos, vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado, e já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não te desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata.
Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus, que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos, olha, mais um dia que a igreja nos apresenta um texto fantástico, né? Lindo, lindo. Bom, a carta aos Hebreus por inteira, ela é maravilhosa. Hoje a igreja começa com o versículo 4 desse capítulo 12, que foi o versículo com o qual a igreja terminou o texto de ontem. Então começa o texto de hoje do mesmo jeito que acabou o texto de ontem. Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. Eu terminei falando desse versículo ontem, eu vou começar falando dele. Hoje nós celebramos Santa Águeda, né? Ficamos aí 5 minutos falando desse testemunho belíssimo de uma pessoa que foi firme a ponto de derramar o seu sangue por Cristo. Eu que estou falando, que estou pregando, e você que está escutando, nós ainda não chegamos nessa condição extrema de chegarmos ao ponto de sermos assassinados só por nos dizermos cristãos. Nós não chegamos nesse ponto. Então quer dizer o quê, minha gente? Sendo bem escrachado e bem objetivo. Quer dizer que a gente não fez tudo o que a gente pode fazer por Cristo. Então, tem muita coisa ainda que nós precisamos fazer na nossa caminhada de fé. Tá? Porque isso é importante a gente tomar consciência, porque tem gente que está na igreja, sobretudo quando vai passando os anos, tem gente que está 30, 40, 50 anos na igreja servindo, e tem pessoas que já tomando uma compreensão de que elas já são perfeitas. Olha, me desculpe, mas perfeita, né? Hoje, perfeita é Santa Águeda, que derramou seu sangue, foi assassinada por causa de Jesus. Essa pode-se dizer perfeita. Não que não tivesse pecado, mas ela atingiu um grau de santidade a ponto de conseguir derramar seu sangue. Nós não chegamos nisso ainda. É muito importante esse versículo, é fantástico esse versículo 4. Sobretudo para as pessoas topetudas e de nariz que bate no teto da igreja, que acham que são perfeitas e que são maravilhosas, né? Olha, minha gente, eu vejo muito um testemunho, né? Eu sou uma pessoa muito observadora, eu observo muitas pessoas, né? E eu vejo muito esse tipo de testemunho, sabe? A pessoa, ela começa a falar de alguma coisa, aí na minha família eu não admito tal coisa. E dali a pouco Deus permite que aconteça aquela situação na família dela. Eu observo muito esse tipo de situação, né? A pessoa fala, para mim isso é incabível, e acontece esse tipo de situação na própria vida dela. Eu observo muito essas coisas. Sabe por quê? Deus, Ele quer nos salvar. E se tem uma coisa que pode nos impedir de ser salvos, é a soberba. Sabe, às vezes quando a gente vai atender confissões, né, sobretudo nesses tempos penitenciais, a quaresma, o advento, enfim, a maioria dos pecados que as pessoas confessam são de cunho na dimensão humano-afetiva, questões sexuais, questões de relacionamentos. Só que eu vou dizer a vocês, minha gente, minha concepção enquanto estudante e enquanto sacerdote, tem pecados que são muito piores. A soberba, a autossuficiência, a prepotência, né? A inveja, o ciúme. São coisas que atrapalham relações, atrapalham sacramentos, atrapalham vida comunitária, atrapalham
tantas instituições, e às vezes a gente fica, compenetrado e preso em outras coisas que não sejam importantes, são, mas tem outras que são muito mais importantes, sabe? Nós não resistimos até o sangue. Pode baixar a bola, você está no caminho de conversão, você não é tão perfeito quanto você pensa, você não é tão santo quanto você pensa, você não tem uma família perfeita quanto você concebe. Pare de pensar assim, porque senão Deus vai te dar uma rasteira, Deus vai permitir uma rasteira em você. É importante às vezes dar esse chacoalho, sabe, gente? Tem gente que já está com a família toda complicada. Convenhamos, eu não sei quem está me escutando nessa manhã, eu não sei de que jeito está a sua família, mas tem gente que está com a família numa desordem total, que é só por Jesus Cristo. Mas tem gente que está tudo bem e pensa que é a última bolacha do pacote porque está tudo bem. Cuidado, porque você pode levar uma rasteira da sua história. E ainda assim, Deus continua te amando. Está tentando te mostrar que nem tudo é como você, como eu idealizamos. Meus queridos, o texto continua. Vós não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado, e já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Olha só, Aqui, o autor da carta aos Hebreus, ele vai falar um pouquinho sobre as questões de sofrimentos na vida, Eu tive a graça no meu trabalho, na minha síntese do meu curso de teologia, de dissertar, de escrever sobre, claro, na área de escatologia, Estudo dos fins últimos, Mas na área da escatologia eu escrevi sobre a esperança, a virtude da esperança, mas também escrevi sobre o sofrimento. Existem sofrimentos, minha gente, eu já falei isso várias vezes. Se você me segue há muito tempo, você já deve ter escutado isso, que eu já falei várias vezes. Existem sofrimentos que são consequentes às minhas más escolhas. Escolho mal, eu vou colher a consequência. Eu vou me arrebentar, eu vou me azarar. Eu fiz escolha má. Mas existem sofrimentos que eles são purgativos. Sabe aquelas pessoas que são tão boníssimas e que do nada surge uma enfermidade grave na vida dessas pessoas, E existem outro tipo de sofrimentos, que são sofrimentos educativos. Ou seja, Deus permite algumas coisas, Ele não é a causa do mal, isso é importante. Deus permite algumas coisas para nossa educação e santificação, Aquele velho ditado, tem padres, sobretudo os padres progressistas, eles não gostam muito desse ditado. Se não vai a Deus por amor, então vai pela dor, E aí tem padres que discorrem em cima desse ditado. Não existe isso, porque Deus não castiga ninguém, porque não sei o quê. Olha, está escrito no texto da Bíblia. Tem na Bíblia católica e tem na Bíblia protestante o texto de hoje. Então pare com conversinha de gente que quer fugir da revelação. Está na Bíblia católica e na Bíblia protestante. A carta aos Hebreus, aliás, o Novo Testamento inteiro, tem nas duas Bíblias. Presta atenção. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não te desanimes como quando Ele te repreende. Pois o Senhor corrige, sim, a quem Ele ama. E castiga, sim, a quem Ele aceita como filho. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6. O Senhor corrige, sim, castiga, sim, quem Ele ama e quem Ele tem como filho. Você que está me escutando, deu para entender? Está no texto bíblico. Se você escutou alguma coisa contrária, seja de padre, de bispo, enfim, de qualquer pessoa que seja, a revelação está na Escritura. É claro que também na tradição, mas a Escritura é uma das fontes da revelação. Então é essa a palavra de Deus. Deus, se necessário para nossa santificação, conversão,
edificação, amadurecimento. Se necessário, ele permite situações de sofrimento como correção. Sim. Sim. Deu para entender? Então a gente vai percebendo que aquele ditado popular, né? Ele acaba tendo um pouco de sentido teológico. Né? Ele acaba tendo um pouco de sentido teológico. É claro que tem pessoas que muitas vezes vivem no erro e acabam por se aproximar de Jesus Cristo por um acontecimento, por meio de uma outra pessoa, sem um instrumento de sofrimento. Acontece. Mas tem gente que precisa chegar ao fim do poço para poder perceber que não tem felicidade sem Deus. Você que está escutando essa palavra de hoje, toma consciência disso, se convença disso. Não existe felicidade, realização plena, não existe família próspera, não existe família unida, não existe emprego perfeito, não existe sucesso profissional, acadêmico, intelectual, se não tiver Deus. Tudo bem? Você se convence disso? Então, assuma essa verdade para você e ensine também os seus filhos, sua prole. Sabe, outra coisa que eu vejo às vezes, minha gente, vocês sabem que na pregação da palavra eu falo o que está no catecismo da igreja e o que está também na revelação. Quem fala a verdade não merece castigo, né? Já falei várias coisas aqui que causaram escândalo em muita gente, né? Eu recebo muitas mensagens em inbox. Agora parou um pouquinho porque não teve esses últimos textos, essas últimas semanas, não foram textos polêmicos, mas já recebi muitas mensagens de gente criticando as minhas reflexões. Já sim, mas eu nunca recebi uma notificação canônica. Sabe por quê? Porque tudo que eu estou falando aqui está na doutrina da igreja e também está na revelação. Quem fala a verdade não merece castigo. Não merece castigo. A gente vê às vezes famílias, né? Famílias bonitas, constituídas. Está lá o pai e a mãe de família, que já tem longos anos de vida, caminham na igreja, tudo. E está lá os filhos, os netos, os bisnetos, às vezes tataranetos, que não vivem a fé. E parece que está tudo bem, sabe? Não está tudo bem. Não está tudo bem. Eu vou dizer uma coisa para você. Se o seu filho, o seu neto, o seu bisneto, a sua descendência não vive uma vida eucarística, não está tudo bem. Sabe quando vai estar tudo bem? Quando toda a nossa família estiver ajoelhados, de joelhos prostrados diante de Jesus Eucarístico, levando uma vida penitente, uma vida de responsabilidade espiritual. Enquanto não estiver assim, não está tudo bem. Ah, mas tem um bom cargo, mas está no caminho bom, mas está no trabalho, mas está estudando, mas está fazendo universidade lá em outro país na Europa, não sei o quê. É uma pessoa de fé? Ai, padre, não vai muito na igreja, não sei o quê. Então não está tudo bem. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque se a morte bater na porta e não tiver a caridade suprema na alma, não vai para o céu. Pode falar 5 línguas, pode ter diploma da Universidade Harvard, né? Às vezes eu brinco, Harvard, eu brinco com meus amigos, eu falo, a gente não sabe nem falar o nome da universidade, né? Pode ter diploma da universidade não sei de onde. Se não tiver a presença vivaz de Deus na alma, que se chama caridade, não vai para o céu. Então não está tudo bem. Se necessário, a repreensão. Se necessário, uma palavra de exortação. Se necessário, uma palavra, né? Como que alguém que ama, né? Como uma palavra de alguém que ama. Você precisa buscar a Deus. Você precisa buscar a Deus. E olha, eu vou dizer uma coisa. Quando as coisas começam a não dar certo, as coisas começam a baquear, perceba, talvez pode ser Deus chamando você à conversão.
gente precisa perceber um pouco isso. Eu tenho muita, sabe? Eu sou muito exigente comigo mesmo, algumas coisas. Sobretudo nas responsabilidades de viver a prática da religião. Sou muito exigente comigo mesmo. Eu sempre falo isso para vocês. Eu sou exigente comigo mesmo porque eu preciso. Se outros sacerdotes não fazem o que devem fazer, o problema é deles. Estou falando do que eu preciso. Porque se eu largar a mão um pouquinho né, afrouxar um pouquinho, eu vou para o inferno e vou levar junto comigo todos aqueles que estão na dependência do meu ministério. A gente precisa pensar um pouco sobre isso. Por quê? Porque debaixo da nossa autoridade espiritual estão muitas pessoas. Eu como sacerdote, você que é pai, que é mãe, você que é patrão, você que é líder. A coisa é séria, não é brincadeira. Eu vou deixar um desafio para você que está me escutando hoje. Sobretudo você que é líder no seu trabalho, sobretudo você que nem que você não seja um encarregado, um diretor, alguma posição de liderança oficial, mas você tem incumbências, não tem? Comece a exercer o seu ministério, não só no âmbito da profissão, mas no âmbito afetivo, mas no âmbito comunitário, nas relações interpessoais. Comece a exercer um pouquinho, comece a viver um pouquinho, considerando um pouquinho mais Jesus Cristo. Reze mais. Consagre seu dia, consagre cada momento, consagre cada situação. Seja uma pessoa mais cristã. Você vai ver como as coisas vão começar a se transformar na sua vida. A coisa é séria, minha gente. Né? Às vezes, pode ser que não tenha caído a ficha ainda, que a questão não é praticar uma religião, um rito, ou uma comunidade ritualística. Isso é vão, se a gente conceber a religião desse jeito, isso é vão. A questão é que nós estamos envoltos numa batalha gigantesca espiritual. E nós temos inimigos poderosos. A gente precisa lançar mão de armas eficazes. Perceba ao seu lado que às vezes coisas acontecem que Deus permite para te mostrar que você tem despido de armas, para mostrar que você precisa rezar mais, para mostrar que você precisa temer mais a Deus, para mostrar que hoje você está bem, hoje você é jovem, hoje você é bonitão, hoje está tudo tranquilo, hoje é só festa. Mas vai chegar o dia que, se você não se voltar para Deus de verdade, você vai acabar batendo a cabeça. Você vai acabar na podridão e na destruição. Seja de Deus já. Seja de Deus já. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Se vocês têm pessoas que estão sob a sua autoridade espiritual, que não são de Deus ainda já, integralmente, não estou falando parcialmente, não estou falando de uma vivência de uma religião mesquinha ou medíocre. Porque tem muito católico medíocre. O que é católico medíocre? A pessoa que vai na missa uma vez por mês. Eu sou católico. Aí vai lá, vai na missa, e daqui 2 meses vai na missa, e não sei o quê, não reza, não leva uma vida de fé, uma vida sacramental. É simplesmente um preceito. Você pergunta alguma coisa da igreja, não sabe responder. Isso aí tem de monte. Minha gente, está na hora da gente dar passos. Se alguém que está sob a sua autoridade espiritual não leva uma vida de fé de verdade, você precisa rezar por eles. Não está tudo bem. Eu digo isso para vocês, eu digo isso para mim também, porque na minha família também não está tudo bem. Não está tudo bem. Quando estiver, louvado seja Deus, e vai estar um dia. Se não estiver, aqui vai estar lá. Que eu vou chegar diante de Jesus e falar: olha, eu rezei. Se não foi por eles, pelo menos por mim, faça. Instaure a salvação na vida deles. Mas eu rezei. A gente precisa pensar um pouquinho mais nisso. Porque às vezes a gente vai... Sabe, a gente se preocupa tanto com as coisas da vida. Trabalho, dinheiro, e contas a pagar, e não sei o quê, e tantas preocupações. E a gente
E isso que é um cerne na nossa caminhada, a gente às vezes vai deixando de lado. Não pensa mais nisso. Ah, não é bem assim, padre. Tá tudo bem, né? Deus é amor e deixa para lá, tá tudo caminhando bem. Olha, não busque a Deus já que não vai acabar bem. Escreva isso. Sabe por quê? Por que às vezes acontecem algumas fatalidades? A gente vai acompanhando algumas situações, isso não é regra, tá, minha gente? Porque às vezes a gente fala uma coisa aqui, a pessoa fala, ah, mas nesse caso aqui não tem nada a ver. Claro, não estou falando regra. Mas às vezes acontecem algumas coisas que a gente vai olhar a vida, a situação que envolve aquele fato, né? E a gente percebe falta de Deus. Falta de Deus, né? Então, é pra gente abrir o olho. Eu não tô falando pra uma pessoa, outra, tô falando pra todos nós, começando por mim. Oração, vida de fé. E também sejamos sensíveis aos acontecimentos. Sabe, tem gente muito cabeça dura, e eu vou terminar minha reflexão, que já delongou muito, 31 minutos já. E vou dizer uma coisa, tem gente que acontece tanta coisa na vida dessa pessoa e ela não consegue perceber que é Deus falando com ela. Pare um pouquinho, olhe para alguns acontecimentos da sua vida e perceba Deus falando. Sabe? Tem gente que às vezes é pessoa de igreja, pessoa que está lá todo domingo, e acontece algumas coisas na vida familiar, ou na vida da própria pessoa, ou na vida dos familiares, e a pessoa não consegue enxergar que é Deus chamando a conversão, que é Deus chamando a dar algum passo, eu não sei. Sejamos mais sensíveis. Peçamos ao Senhor, Senhor, hoje me deu o dom do discernimento. Deu o dom do discernimento para entender o que acontece comigo, com os meus, o que acontece à minha volta. Que Deus nos ajude. Queridos, aqui quarta-feira, hoje, né? Dia 5 de fevereiro, né? Dia de Santa Águida, uma mulher, uma moça, né? Perseverante, convicta. Seja um grande exemplo para nós, também na nossa caminhada. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.